Thiago. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Arnaldo Lopes Pestana Neto Júnior. Presente. José Celso Avelino. Presente. Lúcio Mauro Fonseca. Presente. Marcelo do Prado. Presente. Milton Garcês Gandra. Presente. Nilton Aparecido de Oliveira. Presente. Paulo Roberto Amaral Lanfredi. Reginaldo Gomes de Sena. Presente. Reinalma Montalvão. Presente. Ricardo Alexandre Ferreira Lima. Presente. Senhor presidente, encontra-se presentes 10 senhores vereadores. Presente os 10 vereadores, há número legal para a abertura da sessão. Eu a declaro aberta. Sob a proteção de Deus, iniciemos os nossos trabalhos. Convido o vereador Ricardo para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Solicito a todos os presentes que permaneçam em pé durante a leitura. Boa noite a todos. Salmo 19. Ao mestre do canto, Salmo de Davi. Que o Senhor te escute no dia da provação e te proteja. O nome de Deus de Jacó. Do seu santuário ele te socorrerá, e de Sião ele te sustente. Lembre-se de tuas ofertas, e aceite os teus sacrifícios. Conceda-te o que teu coração anela, e realize todos os teus desejos. Possamos nós alegrarmos com tua vitória, e levantar a bandeira, em nome de nosso Deus. Sim, que o Senhor realize todos os teus pedidos. Obrigado. Encontra-se para apreciação da ata da segunda sessão extraordinária do ano, realizada no dia 14 de fevereiro de 2013. Aqueles que desejam modificá-la ou editá-la no momento oportuno. Ninguém desejando modificá-la ou editá-la, eu a considero aprovada. Cadê as indicações? Anderson, as indicações. Senhor presidente, a palavra. Requeiro à mesa ouvir do plenário que seja dispensada a leitura das emendas e indicações. Está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O Anderson. Passaremos ao material que depende de deliberação. Projeto de Lei número 7/2013. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura da ementa. Não, pode ser. Projeto de Lei número 7/2013. Dispõe sobre a colocação de assentos nos estabelecimentos comerciais existentes no município de Caçapava que possuem caixas com atendimento preferencial. As comissões competentes para parecer. Requerimentos do vereador Lúcio Mauro Fonseca. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura.
Requerimento número 71 de 2013. Reitero o ofício número 10 de 2013 e requer informações do gerente do CDD, Centro de Distribuição Domiciliar dos Correios de Caçapava, a respeito do serviço de entrega postal. Requerimento número 72 de 2013. Requer informações do prefeito municipal de Caçapava a respeito de construções de pontos de ônibus com cobertura em bancos na Germana. Requerimento número 73 de 2013. Requer informações do secretário municipal de Defesa e Mobilidade Urbana de Caçapava a respeito da instalação de abrigo no ponto de ônibus na Avenida Subtenente Luiz Gonzaga de Toledo Araújo. Requerimento número 75 de 2013. Requer informações do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Caçapava a respeito da vinda do poupa-tempo do empreendedor. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura para as suas considerações. Peço palavra. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, munícipes presentes. Boa noite, pessoal da internet aí. Olha, a respeito do ponto de ônibus, eu acho que isso aí sabe, a gente vai ficar falando muito, mas é um certo desrespeito com o munícipe. Eu fui nesse bairro que me pediu esse ponto de ônibus, presidente. É um absurdo. Você é um lugar que não tem asfalto, não tem nada, as crianças ficam embaixo de chuva ou no sol, poeira. Sabe, é um desrespeito sim, é uma coisa muito simples que a prefeitura tem que resolver. Não é o único, são vários. Meus nobres vereadores já pediram também em outras ocasiões. Sabe, é uma coisa que a prefeitura precisa, o nosso prefeito precisa com urgência resolver isso, junto com o Eduardo, proprietário da ABC. E a respeito do poupa-tempo do empreendedor, eu estou voltando à área de trazer empresas para a cidade. Eu quero trabalhar nisso. Eu falei muito disso na minha campanha e sou empresário e eu sei as dificuldades que a gente tem hoje para trabalhar. E o que acontece? Um empresário quer vir para a cidade, eu entrei com um projeto de uma incubadora de emprego. Porra, o cara vem para trabalhar, para tirar uma certidão na prefeitura de débito, são 30 dias. Tem documento, 7 dias, outro. Pô, o empresário chega no final de arrumar a documentação, o cara está quebrado já. Ele não conseguiu, a empresa já está. Entendeu? Então, a gente tem que facilitar para que o empresário venha. Não adianta a gente trazer empresas e chega aqui, ele encontra barreiras, encontra dificuldades. Então, a gente precisa sim, um poupa-tempo do empreendedor, para que ele tenha uma certa. Ele chega na prefeitura, você é empresário, senhor, passa na frente, deixa ele abrir a empresa, vamos ajudar ele a gerar emprego, gente. Na sexta-feira eu tive uma reunião com o prefeito e trouxe um empresário para conversar com o prefeito. O que aconteceu? Antes desse empresário vir, ele pediu para um dos diretores da empresa vir até o pátio para que ele fizesse uma pesquisa sobre mão de obra. O que aconteceu? Ele chegou no pátio, foi pedir informação, o que falaram para ele? O senhor pega uma senha e entra na fila. O que ele fez? Eu tenho compromisso, não posso. Não, mas as regras são essas. Pô, ele não foi no pátio buscar emprego, ele foi levar emprego. Então essa pessoa tinha que ser recebida de forma diferente. Não entrar na fila para que ele chegar na vez dele. Ah, o senhor trouxe o. Não, filho, eu não vim buscar emprego, não, eu vim trazer emprego. Então ele tem que ser atendido de uma forma diferente. O que o empresário fez? Foi embora. Foi embora sem ser atendido. Entendeu? Então a gente tem que levar facilidade. E esse poupa-tempo do empreendedor, ele vai ter as facilidades de abrir a sua empresa. Então é uma coisa muito importante. A gente precisa sim que o prefeito tenha uma atenção em cima desse projeto,
para que o empreendedor chegue na prefeitura e tenha um caminho mais fácil. Então, essas são minhas considerações. Eu acho que não tenho muito o que falar. A gente tem sim que agilizar, tem que dar documentos, tem que fazer que as empresas comecem a trabalhar rápido. E não mandar eles entrar na fila para como se tivesse qualquer cidadão procurando. Não. A gente tem que dar oportunidade sim. Só assim nossa cidade vai crescer. Essas são minhas considerações. Obrigado. Requerimentos do vereador Arnaldo Lopes Pestana. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento número 76 de 2013. Solicita reparo com massa asfáltica de 2 enormes buracos localizados na Avenida Ademar Pinto de Siqueira, Vila Galvão. Requerimento número 77 de 2013. Solicita providências urgentes quanto ao término da obra em uma caixa de inspeção da rede de águas pluviais localizada no cruzamento das ruas Rui Barbosa e Geraldo Pereira Neves, Vila Pascoal. Requerimento número 78 de 2013. Solicita reparos urgentes na rede telefônica localizada na Avenida Honório Ferreira Pedrosa, em frente ao número 365, Nova Caçapava. Requerimento número 79 de 2013. Solicita manutenção e recapeamento da massa asfáltica de várias ruas da Vila Nossa Senhora das Graças e Vila Bandeirantes. Requerimento número 89 de 2013. Solicita informações sobre o contrato com a empresa coletora de lixo Pioneira. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura para suas considerações. Peço a palavra. Senhor presidente, novos colegas, pessoas presentes, pessoas que nos acompanham via internet e pela TV da nossa cidade, apresento 5 requerimentos nesta noite, senhor presidente. Como também apresentei 3 indicações que foram não lidas por força de requerimento da casa, mas eu queria salientar aqui o requerimento 89, dentre os quais apresento hoje, que é o requerimento que fala sobre a empresa Pioneira, coletora de lixo no nosso município. Considerando as constantes reclamações dos munícipes em relação à coleta de lixo, considerando o acúmulo desse lixo nas caçambas de bairros distantes da nossa cidade, considerando a falta de cronograma para a coleta de lixo nos bairros por parte da própria empresa Pioneira, e considerando também o aspecto desagradável de lixo acumulado nas ruas da nossa cidade, é que hoje formulei esse requerimento e peço a assinatura dos nobres colegas todos da casa, inclusive já conto aqui com a assinatura do nobre colega o Sena, e peço que os nobres colegas também participem conosco, porque não é brincadeira, a Pioneira está brincando com a nossa cidade. Hoje nós passamos pelas caçambas espalhadas pela Pioneira em Caçapava, o acúmulo de lixo é algo insuportável nesse momento. Na semana passada já tínhamos falado sobre isso, mas o requerimento tratava também sobre a Pioneira, mas não da maneira específica como hoje. Por isso, então, formulei esse requerimento. Em conversa com o senhor prefeito hoje à tarde também, já tinha o avisado com relação a isso, e ele já está tomando as devidas providências com relação ao contrato com a empresa Pioneira, porque a empresa tem que ser penalizada. Da forma que o município hoje se encontra com lixo espalhado pela cidade, a empresa tem que responder o porquê que ela não está, senhor presidente, coletando lixo. Eu quero cópia do contrato atual, eu quero as regras que ela estabelece, ou as regras que o contrato estabelece,
Se essas regras não estão sendo suficientes para a empresa pioneira fazer o trabalho a contento, então que o município apresente novas regras no contrato. Agora, se as regras existem, mas a pioneira não está se comprometendo a cumprir as regras, tem que haver uma penalização junto à pioneira. Porque hoje está já se tornando insuportável, a qualidade dos munícipes está sendo, de vida dos munícipes, sendo colocada em risco, porque o lixo transmite doença. E nós temos muito lixo nas calçadas e lixo nas caçambas. Então, agradeço aí, eu vejo os colegas nesse instante já assinando o requerimento junto conosco. Isso fortalece, mostra que a nossa Casa de Leis não está satisfeita com a pioneira. Mostra que essa Casa de Leis, que os vereadores, os 10 vereadores, comungam do mesmo pensamento. Que a pioneira tem que melhorar o seu trabalho, o seu serviço. Se não está satisfeito com o município, saia daqui. E deixe uma outra empresa chegar e fazer o serviço. Que abra espaço, então, para uma nova licitação no nosso município. Porque da maneira que se encontra, o trabalho de coleta de lixo não pode continuar. São as minhas considerações. Encaminha-se conforme requerimento. Requerimentos do vereador José Celso Avelino. Solicito o primeiro secretário que proceda a leitura. Requerimento número 86 de 2013. Reinstalação de abrigo no ponto de ônibus na rua Elias Miguel de Cerqueira. Requerimento número 87 de 2013. Para que seja incluso no futuro contrato do permissionário do Terminal Rodoviário Municipal tópicos para melhorias e seguranças do local. Requerimento número 88 de 2013. Para implantação do projeto Crescer Juntos, onde o município doará aos pais dos filhos recém-nascidos em Caçapava uma muda de árvore, criando um vínculo de preservação e amor à natureza. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura para suas considerações. Peço a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite a todos presentes. Estou requerimento colocar a volta ao abrigo de ônibus que tinha na rua Elias Miguel de Cerqueiras, bem no começo, virando na rua do Porto, sentido bairro Centro. Por ponto existe, simplesmente foi retirado o abrigo. E as pessoas que esperam os ônibus ficam debaixo de chuva e de sol. É uma reivindicação antiga dos moradores do Jardim Rafael. Estou apresentando um requerimento para que seja incluído no novo contrato da rodoviária. Seguinte coisa: cerca de toda a área na rodoviária com alambrados. As entradas e saídas dos veículos e dos pedestres serão monitorados por vigilantes para impedir a entrada de pessoas para pernoitar e mendigar. Seja escrito no prédio, bem legível, o terminal rodoviário, pois quem não mora aqui não sabe que lá é uma rodoviária. Reforma de banheiros que seja adaptado para o deficiente físico. E o mais importante, que a empresa que for explorar a rodoviária dê condições e apoio legítimo para instalar uma base na Guarda Municipal ou Polícia Militar dentro da rodoviária.
Nobres vereadores, estou entrando com um requerimento para que seja implantado um projeto em Caçapava, Crescer Juntos. Isso quer dizer que cada criança recém-nascido em Caçapava, os pais vão receber uma muda de árvore. Eu tenho certeza, tanto os pais e os irmãos, enfim, toda a família vai plantar e cuidar dessas árvores. O respeito pela natureza vai tornar mais forte. E a criança, conforme crescer, vai criando um vínculo com a árvore, um amor e o respeito da natureza. Temos uma verdades de árvores no viveiro municipal, que, segundo informações, existe dificuldades para ter lugar para plantar. Hoje são mais de 15 mil mudas. Acredito que a educação com esses atos é o melhor caminho. Obrigado a todos. Encaminha-se conforme requerido. Requerimentos do vereador Paulo Lanfredi. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento número 74 de 2013. Requer a instituição de comissão para estudos de assuntos relevantes com o objetivo de apresentar proposta de melhorias no sistema de coleta de lixo e limpeza pública do município. Requerimento 84 de 2013. Solicita mão de obra qualificada no que se refere à segurança no interior da Prefeitura Municipal. Munícipes e funcionários da Prefeitura reclamam da falta de segurança no local. Vários assaltos já ocorreram só no ano de 2012. Requerimento número 85 de 2013. Solicita a contratação de médicos, pediatras e ginecologistas para o Programa Saúde da Família PSF em todos os bairros, haja vista as inúmeras reclamações de munícipes sobre a falta desses profissionais. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura para suas considerações. Solicito que o vice-presidente assuma a presidência. Com a palavra, o vereador Paulo Lanfredi. Boa noite a todos. Boa noite, mesa, presidente, a todos os vereadores e a todos aqui presentes. Hoje eu apresentei esses requerimentos. O meu primeiro requerimento que eu queria comentar é... Acho que a maior cobrança que todos têm, já desde do prefeito anterior, né, que é a solicitação da contratação de médicos nos PSF, que é os médicos pediatra e ginecologistas. A minha cobrança vem principalmente nos bairros onde a gente tem maior contato, e que eu acho que isso aí é geral. Que hoje as pessoas vão até os PSF e elas marcam hoje para ser atendidas por enfermeiras, né? Então, ontem eu tive presente numa reunião da Comus, onde eu fui convidado, que alguns vereadores me convidaram, acho que não foi nem eles, e que onde eu cheguei as pessoas nem sabiam quem que eu era. Chegaram questionando, aí os vereadores foram entrando, depois fazendo parte dessa comissão, né, que é da pauta da Comus, eu fui conhecendo mais como que eles lidam internamente nessas comissões. E eu fiquei ouvindo aquela conversa que hoje, que o Jairo que assumiu a secretaria, mas até então nessa reunião, quem estava lá como secretária era do prefeito anterior, que quem estava lá tomando a frente como secretária
era a dona Malena. E junto com a dona Malena estava acho que a presidente da GEPROM, Priscila, e que elas que estavam tomando a frente. E estavam lá as duas falando bonitinho, como nem eu falei para elas, vocês falam bonitinho. E junto nessa reunião, senhor presidente, tinha lá uns 12, 15 representantes de bairro que tinha que constar em ata ali, né? Tinha um grupo ali das pessoas fazendo parte, responsável pelos bairros. Eu comecei a ouvir elas falando bonitinho, como se tivesse a mil maravilhas. Mas tudo certinho, tudo trabalhando certinho. Daí eu acho que foi o vereador Ricardinho, né, Ricardo? Chegou e perguntou para toda poderosa Priscila quantos médicos ela tinha na GEPROM. Ela falou que tinha o suficiente. O Ricardinho tornou a bater. Ela falou que tinha o suficiente, 16 médicos. Sendo que são 17 postos. Então quer dizer que já em um posto já falta médico, certo? E os 16 médicos dela eram generalistas. Não tinha um pediatra, que eu perguntei para ela, e não tinha uma ginecologista. E para elas estava tudo a mil maravilhas. Eu ouvi aquilo, continuei quieto, continuamos ouvindo aquela conversa que, olha, brincadeira, eu estava quase vomitando nas duas ali. E aquela conversa, tudo certinho, a mil maravilhas, tal, e daí rolou aqueles papos lá, que as pessoas passavam por preventivos, que isso, aquilo, que era, né, não tinha atraso nas consultas. Daí uma hora eu estourei, senhor presidente, eu não aguentei. Eu peguei e falei assim, olha aqui, gente, eu tô aqui para resolver. Se for para vocês ficarem continuando nessas mentiras que vocês duas estão falando aqui, que nem eu falei para vocês duas estão falando muito bonitinhas aqui, como se tivesse a mil maravilhas. Mas eu dentro dos bairros eu estou tendo muita reclamação. Mas reclamação do quê? Que hoje, a mulher hoje, ela vai lá, ela tem que marcar consulta para não sei quanto tempo depois, 2 meses depois, é passado primeiro para uma enfermeira. Depois da enfermeira, se o caso dela for grave, se a enfermeira não conseguir medicá-la, ela é encaminhada para o generalista, para depois cair na mão do profissional responsável que ela deveria ser atendida, que é o ginecologista. Então isso aí está tudo errado. Sabe o que ela falou, senhor presidente? Ela falou que consta no contrato da GEPROM que não tem que ter o pediatra e nem o ginecologista. Só consta no contrato que ela tem que ter as enfermeiras e o generalista. Mas e daí? Eu falei para ela, Priscila, se você não tem condições de trazer para a cidade o pediatra, o generalista, eu falei assim, pega essa tua firma e some daqui. Porque nós não somos obrigados a ter uma firma dessa onde que não tem os profissionais responsáveis nos bairros. Eu falei, eu não estou aguentando nos bairros onde eu vou, a reclamação é uma só. Agora, cadê? Eu cobrei dos representantes de bairro. Por que vocês não consultam esse pessoal que está aí no fundo, que não fala nada? Vocês não estão deixando as pessoas do bairro responder para aquilo que precisa. Depois que eu tomei a frente, que eu comecei ali a ficar um pouco nervoso, que eu acho que eu já estou ficando, vou me controlar mais. Mas depois que eu comecei a exaltar ali, as pessoas do bairro começaram a se levantar e expor também. O que aconteceu? Dali em diante eu peguei e falei assim, ó, não vou participar mais dessa reunião. Já ouvi o suficiente que aqui vocês só estão para colocar o que vocês querem. Vocês não estão aqui para colocar o que os bairros precisam. Senhor presidente, eu levantei, falei que eu já tinha ouvido falar o suficiente e falei que eu viria aqui hoje, falei na presença das ruas, que eu ia citar o nome delas e que para mim eu sou contra uma firma em Caçapava onde que não tem os profissionais responsáveis nos bairros. Porque eu acho que se o PSF, que ela falou que estava em contrato, que eu comecei depois a pesquisar isso aí, que na gestão anterior do Vilela, todos os PSF existiam nos PSF pediatra e existiam o ginecologista. Então foi nesta gestão que deixou de ter nos bairros. Então eu acho que nós temos que retratar isso aí e voltar o que era antes. Antes da GEPROM. Acabar com a GEPROM. Eu falei, Priscila, esquece. E a discussão ontem, essa reunião se baseou... Senhor presidente, eu retorno depois. Tem mais um minuto para concluir.
E essa reunião de ontem, ela foi em tom de ameaça. Por quê? A Priscila colocava ali que se a GEPROM sair de Caçapava, ela não tem como colocar outra firma emergente na hora. Por quê? Porque consta no as locações, está em contrato no nome da GEPROM. Eu falei assim, ó, antes tarde do que nunca. Então que fiquem, Caçapava, né, tem um certo tempo de adaptação, mas que venha uma firma mais responsável. E ela falou que se o prefeito não comunicar a GEPROM até quinta-feira, ela vai estar dando aviso breve para os funcionários e a partir de março ela vai deixar a saúde na mão de Caçapava. Eu falei assim, vai com Deus. Amém. Senhor presidente, a minha é só. Encaminha-se. Estando presente o vereador Paulo Lanfredi, solicito que o mesmo assuma a presidência. Está em votação o requerimento número 74/2013, que propõe a comissão de estudo relevante para propostas na melhoria do lixo. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, nomeie os vereadores Ricardo, Arnaldo e Lúcio para compor a comissão. Lembro aos componentes que preverão comunicar à mesa até a próxima sessão o presidente e relator da comissão. Requerimentos do vereador Neguinho da ABC. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento número 80 de 2013. Solicito estudos para a volta do ponto de ônibus na Avenida da Saudade, na reta da Estrada Velha do Clube ADC Mafésia, próximo ao cemitério. Requerimento número 81 de 2013. Solicita solução para manilhamento de córrego. Requerimento número 82 de 2013. Solicita limpeza no Parque Ecológico da Moçota. Requerimento número 83 de 2013. Solicito limpeza. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura para suas considerações. Peço palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, munícipe. Bom, primeiramente, solicito a volta do ponto de ônibus, senhor presidente, ali perto da ADC Mafésia, que foi retirado há muito tempo, existe o ponto de ônibus ali. E retiraram o ano passado.
E agora o povo que mora ali perto ali tem que descer perto da padaria São Geraldo, ou se não lá perto da Maferza. Viu, senhor presidente? Então, estou requerendo esse ponto de ônibus novamente, né? Que é para o povo novamente ter a volta no ponto para não conseguir andar muito, né? Porque eles têm que descer ali perto da padaria São Geraldo, ou se não lá perto da delegacia, lá perto da delegacia lá embaixo lá, né? Então, quero que volte esse ponto novamente, tá? Outro requerimento é solicitação da limpeza na Nova Caçapava, perto da Escola Conquista, no bairro Nova Caçapava. Ali que está invadindo de mato, muitos animais peçonhentos, né? E estão entrando dentro de casa das pessoas lá, eles estão reclamando muito. A limpeza do Parque Ecológico da Moçota, já foi falado aqui, né? E a turma ainda reclama que está muito mato lá, não dá para ficar lá que está muito mato e realmente não foi limpado ainda. E inclusive eu peço a poda de árvore, né? E também para que façam uma limpeza geral lá, né? E a última emenda aqui solicita a solução para o manilhamento de córrego lá no bairro da Roseirinha, pois mesmo se encontra em péssimas condições, provocando mau cheiro para a população daquela região. É só isso, presidente. Muito obrigado. Eu agradeço. Encaminha-se conforme requerido. Requerimento do vereador Ricardinho. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento número 90 de 2013. Solicita que seja implantado pintura de faixa de pedestre, pintura de solo, pare, na Avenida Dr. Pereira Bueno, no bairro Jardim Caçapava. Requerimento número 91 de 2013. Solicita informações ao senhor prefeito municipal sobre a possibilidade de encaminhar a esse legislativo projeto de lei que vise proibir a nomeação de pessoas que tiverem sofrido condenação transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado para cargos ou empregos de provimento em comissão. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura para suas considerações. Palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, população. Então, senhor presidente, está sendo um descaso total nessa avenida Antônio Pereira Bueno por falta de sinalização e pelo grave trânsito das carretas cegonhas daquele leilão, tá? Então, eu peço urgentemente sinalização, o que pode e o que não pode, qual caminhão que pode trafegar ali, tá? Ali não tem uma faixa de pedestre, não tem sinalização, então esse é o meu motivo do requerimento, por uma indignação, por uma empresa que não traz benefício para a nossa cidade e está trazendo muito transtorno, porque eu moro naquela avenida e enxergo as dificuldades que estão acontecendo ali. Tá? Essas são minhas considerações. Obrigado. Encaminha-se conforme requerido. Requerimentos da vereadora Reinalma Montalvão. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento número 92 de 2013. Requer informações sobre a construção de uma creche no bairro Pinos Iriguaçu. Requerimento número 93 de 2013. Requer estudos para a construção de uma piscina pública no Centro Cultural, Esportivo e Educacional José Francisco Natali, visando atender os anseios dos munícipes. Requerimento número 94 de 2013. Requer a instalação de grades objetivando o fechamento do terminal rodoviário no período noturno,
visando coibir o abrigo dos moradores de rua. Requerimento número 95 de 2013. Requer informações sobre a construção da escola do bairro Pinos Iriguaçu. Requerimento número 96 de 2013. Requer melhoria da iluminação do galpão do mercado municipal. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura para suas considerações. Senhor presidente, nobres vereadores e todos presentes, o ano passado foram entregues mais de 400 residências no bairro Pinos Iriguaçu e temos previsão para serem entregues esse ano mais de 600. E o que houve naquele momento foi um acúmulo de crianças que vieram de todos os bairros, e as escolas da Vila Menino Jesus e região, elas não comportam mais o número de crianças quando essas casas, essas mais de 600 casas forem entregues. Então é necessário que se inicie o projeto para a construção de uma escola de ensino fundamental, atendendo a demanda que hoje tem lá e que vai aumentar. E também a creche, porque o número de crianças, hoje tem-se uma creche na região, próximo ao Eldorado, entre Eldorado e Vila Menino Jesus, que atende aproximadamente 100 crianças, que essa creche já foi construída há mais de 6 anos, a demanda na região aumentou e muito, então precisa-se da construção de uma creche. Como a concentração maior de moradores vai ficar próximo ao Pinos Iriguaçu, estamos solicitando a possibilidade de estudos para viabilizar a construção tanto da creche quanto da escola ainda esse ano. Também são várias as reclamações dos comerciantes que vendem ali no mercado municipal, principalmente nos finais de semana, os produtores rurais que trazem seus produtos, chegando 4 horas da manhã, e ali está um breu, um escuro, e eles têm sido molestados por pessoas aí, pelos miliantes, e é necessário que se faça uma revisão em toda a fiação elétrica, em toda a rede elétrica ali, porque troca-se lâmpadas e passa um dia, no segundo dia já está queimada. Então, essa reclamação é das pessoas que vendem ali e que estão colocando suas vidas até em risco. Então, é necessário, urgente, que se faça alguma coisa. Também, nós fizemos essa noite, solicitando o estudo para a construção de uma piscina pública. Nós temos visto isso em diversos municípios, e a gente tem visto que nos municípios onde se conseguiu construir, o ano passado tinha o projeto de se construir, não se concluiu. Então, vamos ver se a gente consegue essa piscina, porque são várias as crianças que nos municípios onde tem, que eles despertam interesse pela natação, saindo inclusive esportistas aí representando o nosso município. E com relação à rodoviária que o nobre vereador Celso colocou, é urgente que se faça alguma coisa. Aqueles banheiros da rodoviária estão servindo de dormitório para os moradores de rua. Você chega às 6 horas da manhã, as pessoas que têm que utilizar o banheiro público, é impossível utilizar, porque eles estão simplesmente dormindo nos banheiros e deixando em situação que não dá para ser utilizada. As portas estão todas quebradas, né, vereador? Então, a minha proposta é para que feche pelo menos o prédio ali, urgente, as entradas, as saídas do prédio, para que no período noturno eles não tenham acesso, porque
inadmissível a situação do jeito que está. Tem que se fazer um trabalho com essas pessoas, com moradores de rua, como eu já fiz requerimento na administração passada, porque são muitos os municípios que estão trabalhando no sentido de retornar essas pessoas para a sua origem, para a cidade, para o município de origem. Que se dê condições para essas pessoas, dê passe, faça alguma coisa. Porque o que está acontecendo não dá para utilizar, principalmente no período noturno, a rodoviária. São essas considerações dessa vereadora. Encaminhe-se conforme requerido. Requerimentos do vereador Milton Garcês Gandra. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura. Nome difícil, hein? Carinha dele. Requerimento número 97/2013. Requer que seja realizado estudo para implantação de rede coletora e tratamento de esgoto na Chácara Santa Teresa. Requerimento número 98/2013. Requer informações sobre a instalação do mamógrafo na Fundação de Saúde e Assistência do município de Caçapava, Fusan. Requerimento número 99/2013. Requer que seja realizado estudo para a implantação de rede coletora de esgoto na Vila Perinho. Requerimento número 100 de 2013. Requer urgentemente a implantação de braço com as respectivas luminárias nos postes existentes na Chácara Primavera, bairro Tataúba. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura para suas considerações. Palavra, senhor presidente. Senhor presidente, nobres colegas, nós temos 4 requerimentos nessa noite, solicitando a implantação de braços com luminárias na Chácara Primavera. Chácara Primavera é ao lado da Vila Perinho. Ainda quando este esteve como vereador alguns anos atrás, nós tivemos uma grande luta naquela região ali na Chácara Primavera e conseguimos implantar a extensão de rede de água, onde ali havia até uma porteira que não deixava que se fosse colocado ali do lado da Vila Perinho. Foi uma briga muito grande, mas nós conseguimos e nós estamos solicitando agora as luminárias, pelo menos num poste sim e num poste não, pelo menos um poste sim, um poste não, porque o trajeto ali é um pouco grande. Então nós estamos solicitando estudos. Na Vila Perinho, essa é uma luta que já vem de longa data, a implantação do esgoto da Vila Perinho. A própria deputada Aline Correia, com quem eu estarei na sexta-feira, por 2 vezes ela já esteve na Vila Perinho vendo a questão do esgoto. Acabou-se que não houve a possibilidade de estar sendo liberado a verba. Foi contemplado, houve uma luta por minha parte, no PAC 2, essa verba foi liberada, uma parte da verba, porém, a administração passada não entrou com contrapartida. Então, não houve a realização novamente na Vila Perinho, não foi contemplada. Então, eu estou fazendo mais uma vez essa solicitação, se há condições da gente fazer essa parceria na Vila Perinho, junto com a Prefeitura, e volto a falar, como estarei sexta-feira com a deputada Aline Corrêa, vou solicitar a ela para que ela possa estar ajudando com uma emenda de saneamento básico, para que a gente possa estar ajudando aí a administração municipal e a Sabesp, para que a gente possa estar conseguindo essa implantação na rede coletora. Bom, a questão do mamógrafo é bem conhecido, nós sabemos que existe o mamógrafo desde quando também fui vereador em 2008, gostaria até de colocar as coisas no lugar correto, se não me engano foi o ex-vereador Dr. Adalto, até na época que conseguiu, esse mamógrafo ficou parado
Dr. Rogério, desculpa, então, ficou parado lá 4 anos. Acredito, não estive visitando por esses dias, mas acredito que ainda deva estar lá. Está lá, presidente? Está lá. Então a gente solicita que hoje nós temos aí tantos problemas que o nosso presidente colocou aqui na tribuna dessa casa, que esse mamógrafo seja implantado para que seja utilizado. Que a gente vê tantas pessoas, tantas e tantas pessoas precisando de exames e a gente com o mamógrafo parado. E isso daí desde 2008, quando eu estive ainda aqui nessa Casa de Leis. E também no Chácara Santa Teresa, que é ao lado ali do Aldeias da Serra, do Chácara Santo Antônio, nós também estamos solicitando essa parceria da rede de esgoto com a prefeitura, e também vou tentar englobar junto tudo num pacote para que a gente possa estar trazendo dentro dessa verba de saneamento básico para poder estar ajudando ali os moradores do Santa Teresa. Faltou inclusive um requerimento que a minha assessoria não colocou, mas só para depois eu falo na minha explicação pessoal. São essas minhas considerações, senhor presidente. Caminha-se conforme requerido. Requerimentos do vereador Reginaldo Sena. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura. Nervoso. Requerimento número 101 de 2013. Requer que seja analisada a viabilidade de implantação do projeto Envelhecer Bem destinado ao público idoso. Requerimento número 102 de 2013. Requer que seja analisada a viabilidade de implantação de ciclovia na extensão da rua Antônio Guedes Tavares, prosseguindo com o início da estrada municipal Monteiro Lobato, compreendendo a região do Pinos Iriguaçu até a Vila Menino Jesus. Requerimento número 103 de 2013. Requer que seja analisada a viabilidade de implantação de redutores de velocidade na rua Demar Barbosa Romeu, entre os números 844 e 850, no bairro Eldorado. Requerimento número 104 de 2013. Requer que seja analisada a viabilidade da instalação do terreno existente em frente à creche do Jardim Caçapava para que o mesmo sirva de estacionamento aos servidores e aos pais de alunos daquela creche. Requerimento número 105 de 2013. Requer que o arquivamento do projeto de lei número 3 de 2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas privadas ou públicas prestadoras de serviços de saúde no município a aceitarem a permanência de parentes ou amigos junto a pacientes durante consultas e da outras providências. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura para suas considerações. Encaminha-se conforme requerido. Requerimento do vereador Marcelo. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento número 107 de 2013. Requer informações quanto à realização de eventos no Carnaval 2013 em Caçapava. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura para suas considerações. Encaminha-se conforme requerido. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício 28 de 2013. Ofício número 28 de 2013. Excelentíssimo senhor, tenho a honra de cumprimentá-lo e informar que a Comissão de Assuntos Relevantes para o Transporte Público ficou composta da seguinte forma: presidente relator, Milton Garcês Gandra; vice-presidente, Reginaldo Sena; membro, Nilton Aparecido de Oliveira. Na oportunidade, reitero os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Milton Garcês Gandra, vereador PTN. Arquivos. Requerimento do vereador Marcelo Prado. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento número 106 de 2013. A Comissão para Assuntos
A Comissão para Estudos de Assuntos Relevantes, criada através do ato 5/2003 dessa presidência, requer autorização para a realização de viagens em missão oficial da Câmara Municipal de Caçapava. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Providencie-se. Requerimento do vereador Ricardinho. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura. Qual que é o número? Requerimento do vereador Ricardinho. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura. Esse aqui, né? Hã? Do requerimento. Requer a inclusão do projeto de lei número 2/2013 na ordem do dia em regime de urgência especial. Os vereadores que subscrevem requerem à mesa, de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de Caçapava, que seja colocado o projeto de lei número 2/2013 em regime de urgência especial e dessa feita imediatamente apreciado a fim de evitar grave prejuízo ao município pela perda de investimentos e oportunidade de geração de empregos. Requer ainda que, em caso de apresentada emenda, o referido projeto de lei, que os pareceres do referido projeto de lei sejam dispensados. Fica franqueada a palavra aos líderes de bancada para encaminhamentos de votação. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Providencie-se. Moção do vereador Milton Garcês Granda. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura. Moção número 5/2013. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Alessio Aquilino Félix, falecido no dia 17 de fevereiro do corrente ano. Encaminha-se. Esgotado o material do expediente, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos para explicação pessoal. Essa palavra, senhor presidente. Senhor presidente, nobres colegas, eu só queria deixar registrado, deve ter havido algum equívoco por parte da minha assessoria. Eu até conversei com o vereador Lúcio, né, Lúcio? Ele fez um requerimento também do Poupa Tempo Empreendedor, que é um pouquinho diferente do também o Poupa Tempo, em que esse vereador amanhã estará em São Paulo conversando com o secretário de Estado, David Zain, para que a gente possa tentar trazer um núcleo, mesmo que seja menor, um núcleo do Poupa Tempo, que nem nós temos nos moldes de Taubaté, São José, para que a gente possa estar tentando tirar SIC, RGs, carteira de motoristas, CPFs, enfim. Esse é um outro tipo de núcleo de Poupa Tempo que nós estaremos também tentando. Então amanhã nós estaremos em São Paulo com o deputado Gondim, conversando com o secretário sobre a viabilidade de a gente estar tentando trazer isso para a cidade de Caçapava. Outra coisa que eu gostaria de deixar colocado nessa tribuna foi o requerimento que o vereador nobre colega Arnaldo Neto colocou sobre a questão do lixo da Pioneira. A gente está vendo que realmente há uma necessidade grande de que haja aí em vários bairros que a Pioneira possa fazer uma melhoria substancial. Eu, inclusive, até tive, fazendo uma visita também em vários bairros, tive até no Primavera, até tirei algumas fotos também da situação em que se encontra o Primavera, uma situação calamitosa. A própria quadra, que nós lutamos tantos lá, precisa ser feita, inclusive, uma outra manutenção, porque ela foi
inaugurada, nem inaugurada ela foi terminada, acredito que em setembro, agosto ou setembro, e nós fomos ver o aspecto, nós temos fotos aqui, está em estado lamentável a situação que está. Então, eu assinei a propositura do vereador Arnaldo Neto sobre a questão do lixo e da empresa pioneira, porque a empresa pioneira também faz a questão também do corte, da poda de grama, de mato, e a gente está vendo aí que a cidade realmente é uma necessidade muito grande de que seja feito essas melhorias. Então, só queria deixar registrado essa questão do poupa-tempo, que amanhã, novamente falando, que nós estaremos em São Paulo, e voltando a dizer que é um pouquinho diferente da questão do nosso colega Lúcio, para que não fique havendo distorções. O que importa é que Caçapava, a gente lute para a gente conseguir essas melhorias para o município de Caçapava. São essas minhas considerações. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. A palavra ao vereador Arnaldo. Senhor presidente, colegas, pessoas presentes, retorno à tribuna para usar o espaço de interesse pessoal. Fui procurado em meu gabinete pela doutora Delmira. A doutora Delmira, ela é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Caçapava. Ela me procurou porque eu sou presidente da comissão dessa casa, Comissão Permanente de Defesa e Direitos do Consumidor também, que tem como membros também a vereadora Reinalma e o vereador Lúcio. E ela nos procurou para fazer um trabalho em conjunto com a Câmara Municipal, com a Comissão Permanente, com o apoio dos colegas, é claro, juntamente com o PROCON também, e com a Comissão Permanente da OAB, para orientar melhor a nossa população com relação aos seus direitos e também com relação aos seus deveres, né, junto ao nosso comércio. Orientando, né, os nossos consumidores com relação àquilo que eles têm de direito na hora da compra, na hora da troca, na hora de reivindicar os seus direitos junto aos comerciantes. E ela nos convidou, e eu já dei o meu sim, o Lúcio também, e acredito que a Reinalma logicamente dará o seu sim. No dia 8, eu convido os colegas também, e os presentes e aqueles que nos acompanham nesse instante, a estar na Praça da Bandeira, dia 8 de março, a partir das 8 horas da manhã, onde será feita uma ação e distribuído um material com os direitos e deveres de acordo com as leis, né, vigentes no país, orientados por ela, que é uma advogada, uma doutora, tem muito conhecimento jurídico nessa área, na Praça da Bandeira. Já conseguimos um amigo patrocinador que irá patrocinar os panfletos e folhetos que serão distribuídos. Até convidei o amigo Lúcio, né, a pastelaria dele a patrocinar também, já que faz parte da comissão, por que não, né? E também haverá um stand juntamente com o PROCON. Então vale a pena, eu acho que esse é o trabalho. A comissão está aí para isso. Porque é uma comissão que, se deixar, ela passa despercebida. Mas já que temos essa oportunidade, juntamente com a OAB, que é um órgão de muita responsabilidade a nível nacional, como também em Caçapava, o PROCON, de exercermos essa ação, e essa será uma das ações, eu acredito que até pioneiro, acho que a Câmara Municipal está aqui, a Reinalma, que é uma vereadora já de vários mandatos, eu não sei se ela já viu a Comissão de Direitos e Defesa do Consumidor fazer algum trabalho como esse. Então é um trabalho pioneiro nosso, dessa Casa de Leis, juntamente com o vereador Lúcio, com a Reinalma, com o apoio dos colegas. Convido os colegas também a estar nesse dia na Praça da Bandeira, para juntos orientarmos a população com relação aos seus direitos e também as suas defesas perante ao nosso comércio. Isso é bom para a cidade, é bom para todos, a cidade só tem a evoluir com isso. São as minhas considerações. Continua franqueada a palavra. Peço a palavra. Palavra, vereador Lúcio. Foi mais rápido que eu, hein, Lúcio? Opa. Presidente. Vou pensar no patrocínio do nosso nobre vereador aí. Mas eu voltei eu estou com um requerimento pronto, até para justificar do nosso nobre vereador ali, a gente está, parece que não está um atropelando o outro. Eu estou com um requerimento pronto para o nosso poupa-tempo instalar aqui móvel,
para que venha, está aqui, ó, prontinho o requerimento aí a protocolar, porque é uma coisa muito importante para a cidade e sei que há interesse dos vereadores. Então, para que fique bem claro, esse meu requerimento para um poupa-tempo móvel é um ônibus que vem, instala na praça, em algum lugar, fica uma semana e agiliza a documentação dos nossos munícipes, que não precisa ir para Taubaté e São José. Enquanto isso, nosso poupa-tempo móvel fica aqui, a gente aguarda o seu chegar aí para que seja instalado um fixo na cidade, não tinha? Falou? Para que não tenha assim, pô, mas eles estão todo mundo trabalhando no mesmo sentido? Não. Se tudo ajudar, que a gente consiga trazer esse móvel até que chegue o seu aí, os munícipes sejam bem atendidos aí. Obrigado, Martinha. E outra coisa, presidente, eu vou oficializar um pedido para que, em cima daquela incubadora de empresas, de tecnologia, de empresas que eu trouxe, para que você conheça o nosso pesquisador, engenheiro Jorge Nasser, que esteve conversando com a gente, venha fazer uma explanação, porque eu entrei com pedidos, sei das qualidades, sei que Campinas, Sorocaba, Rio Claro, foram empresas que investiram nisso e hoje estão muito bem em matéria de indústria e tecnologia. Então, eu vou fazer um requerimento para o nosso presidente que autorize uma explanação dele para detalhar para os munícipes, para a gente entender tecnicamente o que é uma incubadora de empresas. Então, essa semana eu vou procurar o nosso presidente para que você conceda aí um espaço antes de começar a sessão, para que eles detalhem sobre a incubadora. Lúcio, eu sou a favor e até de uma explanação antes da próxima sessão. Beleza, obrigado, presidente. Eu tenho certeza que os munícipes vão ficar muito contentes em entender essa incubadora. Essas são minhas considerações, obrigado. Continua franqueada a palavra e solicito Fica franqueada a palavra, vereadora. Senhor presidente, nobres vereadores, todos presentes, nós estivemos, juntamente com o senhor prefeito e o secretário da Indústria e Comércio, há mais ou menos 15 dias, na empresa Keibotec, que está enfrentando diversos problemas com a iluminação. A eletricidade naquela região vem deixando muito a desejar. Nesse final de semana, inclusive, de sábado para domingo, domingo para segunda, a iluminação ficou a energia elétrica ficou mais de 4 horas parado. E tem-se projeto para aquela região da instalação de novas empresas. Como instalar novas empresas se não está atendendo a demanda das que estão lá? Então, amanhã vai ter uma reunião com o senhor prefeito, representantes da Bandeirantes, e para que possa, não é minimizar, não, é sanar o problema. Porque as empresas que estão ali, elas já estão, principalmente a Keibotec, que tinha o desejo, o interesse de até estar instalando a fibra óptica. E não o fará por conta do problema que estão enfrentando com a eletricidade. Nós não podemos deixar que isso continue acontecendo. Toda e qualquer problema que tenha aí, deu uma chuva, já eles ficam sem a energia elétrica. O que isso acarreta? Eles mostraram na explanação lá de 2009 até janeiro e fevereiro desse ano, foi o maior número de queda de energia. Então, o que eles estão sucateando de produtos, eles somaram mais de 2 milhões de produtos perdidos, sucateados. Então, eu espero que amanhã, nessa reunião que o prefeito aí fará, que ele possa realmente estar dando um checkmate na Bandeirante, porque não é possível continuar dessa forma. São essas considerações dessa vereadora. Solicito do vice-presidente que assuma
a mesa fica franqueada ao vereador Paulo Lanfredi. Vice-presidente, o senhor poderia assumir a mesa? Assuma a presidência. Com a palavra o vereador Paulo Lanfredi. Lógico. Boa noite de novo. Eu gostaria de passar que isso aqui, que eu falei há pouco, da minha indignação com a Secretaria da Saúde e com a GEPROM, é que isso aí vem da gestão passada e que eu acho que nós temos que renovar e tirar tudo de errado que tinha da gestão passada. Nós temos que renovar, trocar essa firma que venha com contrato com esses profissionais que hoje os bairros exigem e cobram, principalmente de nós vereadores, e principalmente, né, que o Jairo assuma e troca aquele comando que hoje que está em poder da dona Malena lá, que ninguém suporta. Então essa é uma indignação minha. E queria dizer também que quando a Priscila falou que não precisava de ginecologista, eu perguntei para a Malena quantos ginecologistas existe hoje no postão. Seu presidente, hoje nós temos 2 ginecologistas para a cidade toda. Como que todos os postos vão encaminhar as pessoas para o postão, sendo que tem apenas 2. Ela mal atende o postão, quanto mais todos os postos, né? Então, isso aí é o que eu queria terminar de falar. E dou todo o apoio para o nosso secretário hoje, o Jairo, para que renove. E outra, que venha com uma firma que, com as necessidades, encontrado do que o bairro precisa. Tá? E a outra questão que eu não consegui falar, que eu tive uma experiência domingo de manhã, junto com o prefeito. Nós tivemos na prefeitura de manhã cedo, eram umas 9 horas, seu presidente. Nós encontramos lá, na guarita, apenas um guarda de plantão, sendo que não era ele o escalado. Os 2 escalados estavam em outros lugares. E eu venho hoje tendo muita reclamação, principalmente das pessoas que trabalham na prefeitura e principalmente no banco, aonde que eu acho que... O senhor sabia, senhor presidente, que lá no ano passado nós tivemos 3 rouba-banco? Então, teve 3 rouba-banco, eu sabia de 1, são 3, tá. Então vamos lá, se a prefeitura ela está adaptada lá, mas eu acho que pelo menos na parte de segurança, eu conversando com o Rinco, falei para ele que eu ia citar isso aqui e estaria mandando um requerimento para lá. Eu acho que nós temos que adaptar pelo menos a parte da portaria. Tá? Eu acho que hoje a prefeitura ela tem que ter um portão automático, ela tem que ter uma mão de obra qualificada, porque as pessoas que ficam lá hoje na frente da portaria não são pessoas qualificadas, treinadas, e lá dentro tem um banco. O senhor concorda, senhor presidente? O senhor assumiria a ficar lá à noite de Honda, por exemplo? Imagina o senhor lá. Então, eu acho que então tem que ter mão de obra qualificada, uma guarita que dê segurança para os profissionais também, né? Com um vidro à prova de bala, com uma porta, com acionamento à polícia. O senhor concorda? Uma catraca, a catraca para poder passar as pessoas lá, para poder identificar as pessoas que entram à prefeitura. Hoje entra quem quer e sai quem quer. O senhor concorda? Então, isso aí, eu acho também que depois levantando, conversando com as pessoas hoje que ficam à frente lá, diz que na hora do almoço, os guardas que deveriam ficar lá, no mínimo 2 profissionais. Hoje, na frente da prefeitura, tem que ter 2 profissionais. Na hora do almoço, diz que os 2 profissionais vão para o almoço. Sabe quem fica tomando conta da guarita da prefeitura? Fica aquele munícipe que fica olhando o carro lá fora, ele vai lá para a guarita e fica atendendo telefone ainda, cara. Eu falei, que isso? Absurdo, senhor presidente. O cara ainda atende telefone, mas é lógico, ele está fazendo um trabalho para a prefeitura. Mas eu olhar o carro, aquele munícipe que fica olhando o carro, ele que fica no lugar dos 2 profissionais.
É brincadeira, é brincadeira. A hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, é pior do que eu imaginava. Eu achava que ficavam os dois mal treinados, mas ficava dois pelo menos. Não, mas ainda fica, os dois vão almoçar, diz que um, sempre lá, um profissional, né, que não é profissional para aquela área, ainda às vezes, de vez em quando, ele larga lá e vai ajudar a mulher dele na loja dele, diz que a mulher dele tem loja. Mas então, a próxima eu queria também reforçar o pedido do vereador Arnaldo, que eu tenho muitas, mas muitas reclamações, acho que todos os vereadores têm, é também em cima da prestadora de limpeza. É só, filho. Mais um minuto. Mais um minuto. Arnaldo, também eu tenho muitas reclamações, principalmente no Tijuco, no bairro do Grama, que tem muitas ruas que o caminhão de lixo ela não sobe. Ela não vai até as frentes da casa das pessoas. E não tem uma caçamba, nem tem a caçamba até onde que o caminhão chega para as pessoas colocarem o lixo. Eu também concordo que a gente tem que averiguar esse contrato e eu sou a favor de colocar a pioneira também. Trocar essa prestadora de serviço, porque já vem de um prefeito também que questionamos muito a prestação de serviço. Eu acho que isso também sou a favor de trocar essa prestadora de serviço. Você tem todo o meu apoio, eu acho que todos os vereadores são a favor disso aí. Não adianta ficar remediando, não. Isso aí já passou dos limites. Certo? Essas são as minhas reclamações, presidente. Estando presente, o vereador Paulão Freire, solicito que eu mesmo assuma a presidência. Continua franqueada a palavra, senhores vereadores. A palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Ricardinho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor vereador. Boa noite, população. Senhor presidente, eu fiz um ofício para a Fusan. Qual a necessidade dela hoje? E através de um retorno, tem um produto aqui que me chamou a atenção, que é uma ambulância UTI com neonatal. Devido a essa situação, senhor presidente, eu estive conversando com um vereador, com um deputado em São Paulo, e ele está abrindo as portas para a nossa cidade, tá? Então eu creio que num curto prazo a nossa cidade vai ganhar essa ambulância. É o que nós estamos pleiteando isso daí, tá bom? Em outra situação, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o prefeito e o secretário de obras. Eu pude identificar um problema na Vila Paraíso, aonde está tendo um local com tráfico de droga, muito roubo, e eu estive com a polícia militar nesse local. E lá a gente pôde observar que não tem condição, senhor presidente, das viaturas circularem nas ruas. É próxima à ferrovia. Então, fiz o contato com o prefeito, com o secretário, e rapidamente ele mandou uma máquina para fazer uma limpeza e liberar o acesso para as viaturas. Então, gostaria aqui de deixar o meu parabéns para ele. Essas são minhas considerações. Obrigado. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Peço palavras. A palavra, vereador Marcelo. Senhor presidente, nobres vereadores, população aqui presente, boa noite. Senhor presidente, eu vim a essa tribuna, eu nem iria utilizá-la hoje, mas depois das declarações que o senhor expôs aqui, eu não podia me calar. Eu vim aqui falar sobre saúde pública, aproveitar o interesse pessoal para falar de saúde pública, que ao longo dos últimos 8 anos se tornou um caos nessa cidade. Nós já tivemos vidas sendo ceifadas, nós temos falta de remédio nas instituições. O PSF, os profissionais lá receitam remédios, a população vai lá e não consegue esse remédio.
Ou seja, o profissional receitou, ele vai até a distribuição e não consegue ter esse remédio. Então falta um contato, uma comunicação entre os departamentos para dizer, ó, receita esse tipo de medicamento, para que tenha, esse tem na rede, esse não tem na rede. Pacientes, isso eu vi, pacientes, inclusive no Eldorado, pacientes sendo atendidos por enfermeiros. Isso, o senhor trouxe essa situação aqui, eu cheguei a ver isso, inclusive tive acesso até a receita, o carimbo lá do enfermeiro. Exames, já teve casos aqui nesse município, nesses últimos 8 anos, de exames que chegaram para falecidos. Ou seja, o exame demorou tanto para sair, que a pessoa já faleceu e chegou na porta da casa da pessoa, autorização, ó, seu exame está marcado. Só que a pessoa já tinha falecido há algum tempo. Então, senhor presidente, ao longo desses 8 anos, primeiro nós tivemos 2 OCIPs, né? Primeiro o CIAP, em que em determinado momento os seus gerentes, seus donos, os proprietários estão presos em Londrina, respondendo processo por desvio de recursos. E aí as pressas foi trocado porque houve essa prisão, colocaram esse GEPRON para ocupar, para tapar o buraco, para resolver o problema. Esse GEPRON, ele está aí, nós estamos sentindo os problemas na pele. E sim. E nós pagamos por isso, não é de graça. A população, a cidade paga, e paga muito bem, pode ter certeza disso. E agora eu entro naquela situação. O senhor esteve numa reunião do conselho, certo? No Conselho de Saúde. Então, eu senti estranheza porque a divulgação foi muito pequena. Eu não vi uma coisa tão importante em que não teve divulgação. Eu acho que isso a prefeitura, tudo isso a gente estava falando da administração antiga. Fica aqui até uma dica para a nova administração, é que reuniões de conselhos, principalmente de saúde, outros da pessoa com deficiência, do idoso, que seja amplamente divulgado para que as pessoas possam participar. Em horários também, 2 horas da tarde as pessoas trabalham. Vamos colocar aí, se quiser, use o plenário da casa, ou então o plenarinho, está no centro da cidade, mas vamos dar ampla divulgação disso, para que as pessoas possam levar suas reivindicações, os vereadores possam lá estar presente, o Ministério Público, de repente o representante do Ministério Público. Com relação a essa nova empresa do GEPRON, nós vamos, em breve aí, nós estará sendo feita a contratação, porque eu não acredito que essa administração vá renovar com essa empresa. Eu não acredito. Diante de tudo o que foi feito, diante de tudo o que aconteceu ao longo desses 4 anos, eu não acredito que a prefeitura vai renovar com o GEPRON. Então essa nova empresa que estará entrando aí, que não depende da Câmara, ela pode ser aprovada diretamente é um poder discricionário do prefeito, que a prefeitura, antes de fechar esse contrato, que ela mande uma cópia do contrato para os vereadores, ela faça audiências públicas aqui na casa para sentir o clamor da população, para que a população possa falar assim, ó, no bairro tal nós precisamos disso, no bairro tal nós precisamos daquilo, não teve nesses 4 anos, vai fechar um contrato, coloque isso. Ouça a população, não fecha em 4 paredes, não faça um contrato com 3, 4 pessoas lá que se acham donos do saber, não sabem a realidade do povo e simplesmente assinam um contrato e depois a gente fica sofrendo, porque depois de assinado, para mudar é difícil, é muito difícil. Então, e essas reuniões também, que seja essa audiência pública, seja divulgado, que as pessoas possam participar. E provavelmente vai ser uma nova OCIP. Eu creio, como eu falei, eu duvido que o prefeito ele assine contrato com essa nova empresa. E assim, é um clamor desse vereador que faça uma audiência pública com o povo, que ouça os bairros, que ouça os presidentes de SABs, que ouça os presidentes de conselhos, principalmente do Conselho da Saúde, Deficiência, do Idoso, porque todos eles estão vinculados a essa empresa. Então, vamos a casa abraçar essa ideia, vamos conversar com o prefeito, para que antes, ele tenha aí até março, como o novo vereador falou aí, para fechar esse contrato. Esquece, GEPRON esquece, não vamos mais discutir essa empresa. Só para concluir, senhor presidente, não vamos mais pensar nessa empresa, vamos pensar daqui em diante. Quem vai ser a nova empresa? Quem vai ser a nova OCIP? E tendo esse nome, vamos ver o contrato. Antes de assinar, vamos ver esse contrato, vamos pontuar algumas coisas. São essas minhas considerações, senhor presidente. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores.
Ninguém mais se manifestando, eu declaro encerrada o expediente. Passaremos nesse momento à ordem do dia. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Arnaldo Lopes. Presente. José Celso Avelino. Presente. Lúcio Mauro. Presente. Marcelo Prado. Presente. Milton Garcês Gandra. Presente. Nilton Aparecido de Oliveira. Presente. Paulo Lanfredi. Presente. Reginaldo Gomes de Sena. Presente. Reinalma Montalvão. Presente. Ricardo Alexandre Ferreira Lima. Presente. Senhor presidente, encontra-se presente 10 senhores vereadores. Presentes os 10 vereadores, eu declaro aberta a ordem do dia. Encontra-se para a primeira discussão e votação o projeto de lei número 2/2013, que altera a lei complementar 109/99. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos pareceres das comissões. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos, também favorável, senhor presidente. Sendo os pareceres favoráveis ao projeto, está em primeira discussão o projeto. Presidente, eu quero apresentar uma emenda modificatória ao projeto de lei. Encontra-se para apreciação a emenda modificada número 1. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura. Fica modificada a descrição do Código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas constante no artigo 1º do projeto de lei número 2 de 2013, que passa a ter a seguinte redação: Código 25.12.8, fabricação de esquadrias de metal. Está em discussão a emenda modificada número 1. Está em discussão a emenda modificativa número 1. Está encerrada a discussão. Está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Está em discussão o projeto devidamente emendado. Encerrada a discussão. Está em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Encontra-se em segunda discussão e votação o projeto de lei número 2 de 2013. Senhor presidente, nobres vereadores, o código o qual o nobre vereador fez a emenda modificativa, ele enquadra-se no Código de Atividades deste setor 33. Lá já existe no setor 33 a fabricação de alguns metais, como fabricação de peças fundidas, fabricação de tubos de aço, metalurgia de outros metais e metalurgia de alumínio e suas ligas, que é o código 27413. Então, este projeto ele está dentro das normas do setor, portanto, não há nada que impeça a sua aprovação nessa noite. Continua em discussão. Ninguém se manifestando, está encerrada a discussão. Está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Solicito o primeiro secretário a leitura do parecer da redação final ao projeto de lei número 2/2013. Está em discussão o parecer. Ninguém se manifestando, está em votação. De novo? Não, do parecer da redação final. Do parecer, cadê? Redação final ao projeto de lei número 2 de 2013. Somos de parecer que o presente projeto vá à sanção e promulgação e publicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal devidamente emendado. É o nosso parecer, vistos os demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão o parecer. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Ao prefeito para sanção e promulgação. Encontra-se para a segunda discussão e votação o projeto de lei número 64 de 2012, que denomina a estrada municipal Casa Branca a estrada localizada na chácara Santa Rita. Está em discussão. Está em discussão. Está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Ao prefeito para sanção e promulgação. Esse aqui, né? Não. Hã? Esgotado o material da ordem do dia, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos para tratar de assuntos de interesse público. A palavra ao vereador Arnaldo Lopes. Senhor presidente, caros colegas, pessoas presentes, hoje, no horário da rádio, do jornal da emissora, o prefeito esteve presente e ele falou que estaria reunido à tarde, às 14 horas, com representantes da Sabesp. A Sabesp tem um contrato com o município que nós, na última gestão, questionamos várias vezes nessa tribuna, porque a Sabesp ela não cumpre o cronograma com o município das obras pré-estabelecidas no contrato. E até falava com o prefeito na época, na rádio, de que estaria presente na sessão, e ele aproveitou o ensejo e convidou os demais colegas através do microfone da rádio. Eu estive presente, o vereador Sena também e o vereador Celcinho. Os outros colegas com certeza não estiveram presentes porque deveriam ter uma outra agenda a cumprir e por isso não puderam estar no local lá na prefeitura para a reunião com o senhor Otto, que é o superintendente da Sabesp na nossa região aqui de São José dos Campos, o Otto Elias Pinto, e o engenheiro José Carlos Vilela, que é o gerente do departamento da Sabesp, região também nossa. E eu acredito que a reunião foi muito proveitosa, senhor presidente, porque o próprio prefeito, como ele falou na rádio, um dia antes ele esteve numa reunião com outros prefeitos e com o pessoal da Sabesp. E ele foi muito incisivo na cobrança, a senhora Dilma, que é a chefe da nossa região toda aqui do Vale do Paraíba, região metropolitana inclusive, com relação às cobranças, com relação à Sabesp ao nosso município. E ele citou na sua fala, segundo ele, os bairros que não estariam sendo atendidos no cronograma com a Sabesp já pré-estabelecidos. E nessa reunião, como o senhor Otto falou, vamos esquecer então o passado e bater um farol para o futuro. Agora, nós temos uma nova Câmara, uma nova gestão administrativa, uma nova prefeitura, um novo prefeito com um novo secretariado, e vamos tentar corrigir o que a Sabesp não fez. E nós prometemos, o Sena e o Celcinho, que a Câmara Municipal vai cobrar sim. Porque a cada 4 anos se faz uma reavaliação do contrato com a Sabesp. E logo nesse ano, 2013, será feita uma reavaliação do contrato. Ou seja, esse contrato vai ser realinhado para os próximos 4 anos. Aquilo que a Sabesp tem que fazer para o município de Caçapava. Aquilo que ela deixou de fazer e tem que fazer.
e aquilo que ela porventura tem que fazer nesse instante, porque os anos se passam, bairros crescem, população aumenta em uma determinada região, e de repente uma região passa a ser mais prioridade do que a outra. Então, o que será feito? Será feito no primeiro momento, foi concordado lá entre nós vereadores, o pessoal da Sabesp, o secretário Nani, que lá estava, o secretário Darcy, o próprio prefeito, um programa de saneamento municipal. Isso é muito importante, inclusive uma ideia do próprio Otto, que é o engenheiro da Sabesp. Para quê? Para delimitar, para determinar, melhor dizendo, aquilo que é prioridade para o município no campo do saneamento. Saneamento engloba muita coisa, não só a coleta de esgoto, mas também o meio ambiente, como tratar o lixo e outros itens também que estão no saneamento. Tendo isso em mãos, esse programa municipal de saneamento, daí sim, nós vamos sentar, e isso o prefeito, nós temos que valorizar e parabenizar o prefeito, ele abre esse espaço para a Câmara Municipal, coisa que não tinha na outra gestão. Assuntos como esse são tratados não em quatro paredes, só entre prefeito e Sabesp, mas entre prefeito e vereadores, que nós somos os legítimos representantes da população, porque nós andamos pela rua e a população nos cobra, e nos cobra muito. É Perinho, não é isso? É Itamaraty, que está atrasado, é Vila Paraíso, é Vila Antônio Augusto também, que parece que é brincadeira, mas tem falta, pois não, uma parte se colocasse também Caçapava Velha, Vila Velha 1, Vila Velha 2. Vila Velha 1, Vila Velha 2, que inclusive nós estivemos na última gestão, inclusive com representantes do governo federal lá, mas nada foi feito, tá certo? Então agora é hora do que? De nós vereadores ouvirmos a população e levarmos também a esses encontros. Nós teremos um encontro na próxima semana, que todos nós seremos convidados. Vai abrir, não audiência pública, porque não exige, de repente a lei que está para ser votada na casa passa a exigir, mas vai ser feita uma consulta pública com os munícipes. A Sabesp se comprometeu a vir aqui a ouvir essa consulta pública e explicar também o que pode e o que não pode ser feito, porque de repente nós vamos pedir uma coisa que tecnicamente não é viável. A Sabesp ela não tem condições, mas isso é importante, porque abre um canal de comunicação com a população, um canal de comunicação com a Câmara de Vereadores, num processo tão importante que é a prestação de serviço da Sabesp. Peço mais um minuto, senhor presidente, para finalizar minhas palavras. Mais um minuto. Obrigado. Além desse assunto, daquilo que a Sabesp não cumpriu até agora conosco, porque realmente não cumpriu, nós também abordamos outros assuntos, assuntos como os buracos da cidade que a Sabesp faz e tapa de maneira mal tapada. Ruas acabam de ser asfaltadas, receber a melhoria do pavimento asfáltico, a Sabesp vem, faz o seu serviço, daí vem uma terceirizada, senhor presidente, e faz um serviço horrível. Em poucos dias de novo, aquele buraco retorna no mesmo local. E na semana que vem, já ficou também acertado ali, acordado, o Sena estava lá, o Celcinho também estava, eles podem depois usar a tribuna e falar sobre isso, se eu faltar algum detalhe da reunião, que eu achei uma reunião muito importante. Os representantes da empresa Cometa, não é ônibus não, ela faz tapa-buraco mesmo, e da Sérgio Nogueira estarão na semana que vem em Caçapava numa reunião conosco, com o prefeito, com os secretários e com os vereadores que serão convidados. Então isso é importante, é um canal que nunca existiu, um canal de comunicação que nunca existiu. Então essas empresas, obrigado vereador Sena, são as terceirizadas da Sabesp que tapam os buracos e que fazem o serviço mal feito. Então nós vamos cobrar delas o quê? Um compromisso de realizar um serviço de qualidade em Caçapava. Porque senão a Sabesp tem que trocar elas também. Porque a Sabesp está aqui, e como eles falou, eles são praticamente um secretário do governo. Se não está satisfeito, o prefeito cobra, os vereadores cobram e eles têm que tomar uma posição. São as minhas considerações. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Ninguém se manifestando, eu declaro encerrada a sessão.